o Clube do Livro do My News está diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube! Essa pandemia que ninguém aguenta mais já está aí fazendo o quê? 1 ano e meio. E todo dia a gente aprende algo novo sobre o vírus e a doença. Lá no começo, a Covid foi considerada uma doença só do trato respiratório. Hoje, a gente já sabe que vários órgãos são afetados, inclusive o cérebro. Um estudo da USP, em parceria com a Unicamp, acompanhou 81 pessoas que tiveram Covid, mas não precisaram de internação. 2 meses depois do diagnóstico, já curados, os voluntários ainda tinham alterações na área do cérebro responsável pelo olfato. E mais, dá uma olhadinha aqui. 34% relataram alguma perda de função cognitiva, 28% desenvolveram ansiedade, 28% também tiveram perda de memória e 20% tiveram depressão. Os pesquisadores também examinaram o cérebro de 26 pacientes que morreram da doença. O vírus foi encontrado em todos. Rosana, essa doença me lembra aquela boneca russa, matrioska, que você abre e dentro tem outra boneca, aí você abre, tem mais uma, tem mais outra. Me diz aí, ainda tem muita surpresa para a gente descobrir sobre isso? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Cecília, com vocês, com esse timaço, como você falou, né? E essa sua definição é ótima, porque realmente, cada vez que você puxa de um lado, você acha muito mais do que você estava imaginando. E esse vírus é fantástico, entre aspas, né, claro, mas ele é fantástico do ponto de vista da pesquisa, que a gente, a hora que você imagina que está começando a desmontar, né, e entender um pouquinho melhor como ele age, onde ele age, qual é o efeito dele, etc., ele dá uma surpresa para nós, é impressionante. Então, inclusive, eu tenho dificuldade de comparar o coronavírus com qualquer outra pandemia que a gente já vivenciou. E eu tenho dados suficientes para ter vivenciado a pandemia da AIDS, depois o H1N1 e outras coisas, mesmo que a gente lê na história da medicina. Então, realmente, esse vírus está desafiando a nossa paciência, em primeiro lugar, porque haja paciência para enfrentar tudo isso, está desafiando como nós, médicos, podemos conversar com os nossos pacientes, no sentido de falar, ó, calma, não é bem assim, vamos pensar positivo, mas esse tipo de sequela que você acabou de falar, principalmente cognitiva, depressão, está judiando demais os nossos pacientes. Então, a hora que você acha que você venceu tudo, vem aí essa parte das sequelas. Então, eu concordo plenamente que a bonequinha russa traduz muito bem o que a gente está vendo. O Instituto Indiano de Meteorologia Tropical descobriu que o coronavírus pega carona nas partículas de fuligem formadas pela queima de combustíveis. Quer dizer, além da fuligem já fazer mal para o trato respiratório, ela também carrega o vírus ali nas costas. A pesquisa indiana pode explicar o resultado de outros estudos que mostraram que a poluição está ligada a um maior número de casos de Covid. Anderson, isso faz sentido? Olha, de certa forma, sim, existem já estudos bastante amplos até em vários, municípios, né, americanos, condados, onde foram realizados estudos que exatamente mostraram isso, que níveis um pouquinho acima do normal de poluição já são, digamos, suficientes para que a gente observe um aumento, né, relativo da mortalidade naquela região, né? Mas a gente tem também que entender que muitas vezes até os níveis de poluição atualmente eles estão até sendo rastreados, digamos assim, para que a gente entenda também o nível de mobilidade daquela população, porque a gente sabe que quando a mobilidade aumenta, existe mais emissão de poluentes, e isso é um indicador, né, indireto de que está havendo mobilidade humana e também contato entre pessoas.
E esse vírus, basicamente ele se alimenta, digamos assim, de contatos, né? Ele necessita de um infectado encontrar um não infectado. E é assim que ele sai passando de pessoa a pessoa. E daí que vem aquela necessidade que a gente tem insistido bastante há muito tempo, que é a necessidade do distanciamento físico, né? Eu acho, Cecília, que e o Anderson e a Rosana adoraria que comentasse um pouquinho disso. Tem muito a ver com essa coisa da bonequinha russa, de uma doença multifatorial, uma doença respiratória, e tem muitos fatores que interferem como ela afeta, qual é a efetividade, e a gente nunca teve um enfrentamento de um vírus que se espalha com tanta facilidade, com taxa reprodutiva acima do vírus da gripe, e que fosse, assim, totalmente desconhecido do sistema imune. Aí acho que gera não só esses efeitos secundários, poluição pode ajudar, mas também aquilo que a gente estava falando um pouco antes, que é o fato de o vírus produzir sintomas e sequelas diferentes em pessoas diferentes. É muito novo e é muito fácil de se espalhar, né? Exatamente. E a gente deve lembrar que no ano passado ainda a gente falava muito disso, né? De que a gente sabe muito pouco sobre as consequências futuras dessas infecções. Muita gente pega, não chega a desenvolver um caso grave, mas a pessoa fica com algumas sequelas. Existem pessoas que ficam, por exemplo, com um cansaço persistente por muito tempo. E existem tantas outras, digamos, sequelas que a gente nem sequer sabe que existem. A gente só vai saber daqui a alguns meses ou talvez anos de muita pesquisa. Sabe aquela notícia do ano passado de que países liderados por mulheres tinham menos casos e mortes por Covid? Um grupo de economistas brasileiros decidiu descobrir se isso se aplicava localmente. Para isso, compararam cidades brasileiras que tinham prefeitos e prefeitas. Nos municípios com prefeitas, houve 44% menos mortes e 30% menos interações. Salvador, tô achando que é hora aí de vocês entregarem de vez o poder para nós. Não, olha, por mim, pode levar. E é a favor que vocês prestam... Faz até um laço, né, Salvador? Você faz até um laço e entrega. Não, e sinceramente, a gente vê realmente esse desempenho em nível internacional e em nível nacional, ele chama a atenção. Em nível internacional, assim, eu acredito 100% mesmo à capacidade das mulheres. Em nível nacional, eu fico me perguntando o seguinte, a gente já viu também uma certa correlação entre locais em que houve maior penetração e maior votação no presidente Jair Bolsonaro e uma correlação com maiores níveis de infecção. A gente sabe que, também pelas mesmas estatísticas, que menos mulheres votaram no Bolsonaro do que homens. E aí eu fico imaginando se não são as duas coisas combinadas. As prefeitas têm uma tendência maior a não estarem alinhadas com o Bolsonaro e, portanto, a gestão delas se descola do governo federal e aí nós temos menos mortes, menos casos, menos internações. Acho que, enfim, é um número, né? E como a gente tem feito nessa pandemia há 1 ano e meio, jogam os números para cima e a gente tem que tentar dar algum sentido a eles. O que eu consigo enxergar aí é esse. A gente pode conectar com uma tese de uma pensadora americana, a Carol Gilligan, que pesquisou uma discussão ética e sugeriu que haveria uma diferença do feminino e masculino em relação à ética. Que os homens teriam uma ética mais, vamos dizer, racional, mais da responsabilidade. Vale a pena contar a história. É uma experiência que foi feita por um grande filósofo, que agora me foge o nome, que é muito específica a área dele, e ele colocava uma questão para crianças. Sua mãe está para morrer, o remédio para salvá-la custa muito caro, o farmacêutico não vai fazer desconto, menos ainda dar o remédio, o que você faria? A resposta dos meninos, sexo masculino, era: eu roubo, eu furto. A resposta das meninas é: eu vou conversar com o farmacêutico e convencê-lo a dar. E aí a primeira interpretação feita por esse pensador, chama-se Kleinberg, ou alguma coisa assim, era que as meninas tinham mais dificuldade de raciocínio. E a Carol Gilligan, que era aluna dele, sugeriu uma outra hipótese, que haveria entre as mulheres uma ética do cuidado, em inglês care,
Então, a convicção de que você cuida das pessoas, a ética masculina seria mais racional, racionalista, mais sim e não. A ética feminina seria mais inclusiva e mais voltada ao cuidado. Bom, isso é coisa de 30, 40 anos atrás, houve muito questionamento, inclusive é engraçada a posição das feministas, que por um lado acusaram a Carol Gilligan de compartilhar uma visão tradicional da mulher como cuidadora, e mais recentemente as ideias dela começaram a se disseminar também em meios feministas. Mas talvez isso tenha a ver, Cecília, quer dizer, talvez as mulheres tenham mais cuidado, tenham mais preocupação com o cuidado, na gestão, cuidado com as pessoas, cuidado humano, o que tem tudo a ver com a ligação que o Salvador fez com o Bolsonaro, porque a gente sabe que as palavras-chave dele são não tenho nada a fazer, e daí, não sou coveiro, não são palavras exatamente de pessoas interessadas em cuidar do outro, não são palavras de alguém que tem empatia. Agora, falando internacionalmente, a gente tem um ou dois grandes exemplos femininos, a Nova Zelândia, com uma primeira-ministra notável, a Alemanha, com Angela Merkel, mas que também não fez uma diferença tão grande em relação aos países da Europa, mas um país que teve um sucesso muito grande na contenção da Covid foi a China, que não tem liderança feminina. Então, eu não sei o quanto vale essa conexão. Acho que a China, e mesmo nos Estados Unidos, se a gente contrasta Trump e Biden, são dois homens com posições absolutamente opostas no enfrentamento da Covid. Eu acho que isso ilustra mais pelo significado acessório, que seria essa preocupação feminina maior com o cuidado, tanto que a enfermagem foi sempre uma profissão mais tradicionalmente feminina, né? Então, talvez por aí. Quer dizer, acho que a questão seria o cuidado, que por coincidência é mais levado por mulheres na profissão. E a gente vê uma adesão de mulheres também, isso acho que é corroborado aí, orna com essa ideia que você está apresentando, por exemplo, das medidas não farmacológicas. A gente vê elas com maior adesão ao uso de máscaras, distanciamento, etc., que é um fenômeno social meio difícil de explicar, mas que talvez tenha encaminhamento aí nessa ideia que você apresentou. Agora, sobre a China, a gente tem que fazer um parênteses, que é um país que não depende da cooperação, né? Todos os outros países, o povo precisa cooperar para as coisas acontecerem. Na China, não. Na China, não tem essa opção de não cooperar, e aí é um ponto fora da curva mesmo na gestão da pandemia, porque eles têm uma capacidade de imposição muito maior que os outros. Com certeza. Janine, eu só ia comentar que hoje mesmo na medicina, isso há anos, quando eu entrei na faculdade de medicina, bastante tempo atrás, a maioria eram homens, né? E hoje mudou já. Hoje, quem está hoje cursando medicina, a maioria, eu diria 70% são mulheres. Então, também nesse cuidado, além da enfermagem, também a gente vê essa mudança nessas profissões que tem a ver com o cuidado. Janine, eu li uma entrevista sua para a Folha em que você falou do papel ético do cientista no enfrentamento do negacionismo durante a pandemia. E a gente mencionou aqui que daqui a pouco, né, amanhã você já toma posse aí na presidência da SBPC. Você já tem planos para combater o negacionismo dentro da instituição? Olha, na verdade, existe toda uma articulação da comunidade universitária e de pesquisa faz tempo combatendo o negacionismo. Nós temos grandes comunicadores, eu creio que talvez o primeiro nome a se destacar, talvez 20 anos atrás, nessa faixa tenha sido do Drauzio Varela, mas o fato é que hoje, talvez a área a área científica da qual os cidadãos comuns mais têm conhecimento, seja a saúde, seja a medicina. Porque nesses 20 anos, o que houve de informação a respeito, passando para a sociedade, com Drauzio, com Paulo Saldiva, Margarete Dalcomo, vários jornalistas, o Globo tem vários pesquisadores, na verdade, né? O Globo tem também o Roberto Lente. Então, você tem vários pesquisadores da área de saúde que têm divulgado muito a ciência, sobretudo a propósito da pandemia, que suscitou uma demanda gigantesca de informação qualificada, ao mesmo tempo que veio desinformação. Então, você já tem bastante gente lidando com isso. Agora, o que é preocupante,
e acho que isso vai entrar um pouco na parte dos membros, tá? Depois no choro, na canja, pós-programa aberto. O que é muito preocupante é a difusão a demanda de desinformação, o espaço aberto para a desinformação, espaço aberto para pessoas que querem informação errada, que demandam informação errada. E eu lembro muito uma frase, eu acho que do Wilhelm Reich, que dizia: eu não tenho que explicar por que os trabalhadores protestam contra o patrão por melhores salários, eu tenho que explicar por que não protestam, sabe? Não tenho que explicar por que os oprimidos se revoltam, eu tenho que explicar por que há oprimidos que não se revoltam. Então, talvez a grande questão a explicar seja por que tanta gente, talvez não uma multidão, mas enfim, um percentual significativo, talvez 5% dos brasileiros, segundo as pesquisas, não creem na ciência. E como que um senador da República diz que depois de ouvir os cientistas são a favor da ciência, ele quer ouvir as pessoas são contra a ciência. Essa frase é uma aberração. Se ele dissesse: existe uma divisão na comunidade médica sobre o tratamento precoce, nós queremos ouvir os dois lados, pode ser. Se ele trouxesse uma questão, toda ciência de ponta, toda pesquisa de ponta tem polêmica. Então, claro que você pode, numa pesquisa de ponta, pedir para mostrar a polêmica, é instrutivo. Eu acho até que na educação, não sei se já no fundamental, mas no ensino médio, no ensino de ciências, os professores deveriam apresentar as polêmicas mais atuais, da química, da física, da biologia, também da sociologia, da psicologia. Deveriam, porque é isso que faz as pessoas perceberem que ciência não é dogmatismo, ciência não é catequização, ciência não é dizer uma verdade fechada, ciência está sempre em andamento, e há descobertas que podem ser... Agora, eu não acho que a ciência proceda tanto por refutação, eu acho que a ciência procede muito por qualificação, por matizes. Então, você sabe que a água ferve a 100 graus, para dar um exemplo bem bobo. Aí você complementa, mas numa determinada altitude, com determinada pressão atmosférica, etc. Você não refutou e provou que ferve a 99 graus. Você diz 100 graus em certas condições. E eu acho que as descobertas que já houve sobre o vírus, sobre a doença, elas estão ficando, elas vão ser enriquecidas. A gente vai descobrir o que é de longo prazo, provavelmente vai encontrar um remédios para curar, provavelmente tudo isso vai acontecer, mas isso tudo são refinamentos, é uma sintonia fina que tem que ser feita. E acredito que uma das missões da comunidade científica, dentro da qual está a SBPC, seja justamente a de procurar um letramento científico. É um projeto bonito da SBPC norte-americana, a AAS, parece nome de remédio, que é o AAS 2061, que eles queriam que no ano 2061 todos os norte-americanos tivessem um letramento científico. Vocês entraram no site que tem esse nome, AAS 2061, vocês veem que as últimas postagens foram logo antes de começar a pandemia, fim de 2019. Eu acredito que se todo mundo, além de ler, escrever e fazer contas, tiveram um conhecimento básico das ciências, você melhora a qualidade de vida, melhora a inteligência, torna mais difícil as pessoas serem manipuladas. É um ganha-ganha, sabe, Cecília? E eu acho que a gente devia tentar uma coisa assim, um Brasil 2061, um SBPC 2061, não sei, mas algo do gênero, né? Seria bom e é urgente, né? Dado o cenário aí que a gente está imerso. Gente no Salvador já faz isso constantemente, né? Acho que o próprio objetivo desse programa também é esse, né? Então... Exatamente, se enquadra dentro disso aí, para popularizar mesmo a ciência, explicar aí várias coisas que antes ficavam ali dentro da comunidade científica, comunidade acadêmica. Tem que popularizar esse conhecimento. Anderson e Rosana, a preocupação do mundo agora é com as variantes do vírus. A variante Delta está aí tocando o terror, deixando todo mundo preocupado. Eu me vacinando, posso ficar tranquila? Não dá para saber ainda? Devo desesperar? Bom, posso começar e o Anderson me complementa? Acho que fica melhor assim.
Eu te digo o seguinte, a variante Delta tem duas coisas que a gente precisa analisar. Primeiro, é a variante que seguramente tem maior capacidade de disseminação, de logo dominar o ambiente. Então, onde ela está aparecendo, em questão de semanas, ela vira 90% do que está circulando naquela região. E isso tem várias explicações, ela adere mais, ela tem uma melhor capacidade de fusão com as nossas células, ela também, a gente acaba tendo um poder de transmissão muito maior pela carga viral que a gente acaba fazendo, ou seja, tem uma série de coisas que explicam isso. Porém, por outro lado, se a gente pegar os dados, e daí eu me baseio na ciência de novo, das publicações mais recentes, seja no Reino Unido, seja no Canadá, essa semana saiu um outro artigo da Índia, onde tem Delta, e eles fizeram alguns estudos já baseados no Delta, eles viram que, apesar dela estar de novo causando um número de casos razoável nesses países, a porcentagem de morte e casos graves é completamente desproporcional do que nós vimos no ano passado, ou seja, é muito menor. E isso dá um alento para nós, porque isso é função da vacina. Então, hoje, nesses países, quem de fato está com casos mais graves e está morrendo são os não vacinados. Então, apesar da gente estar com uma variante de preocupação, que a própria sigla fala, né, a VOC, circulando, com risco de entrar no nosso país, eu acho que deve ter muito mais do que a gente está notificando, porque a nossa vigilância genômica não é tudo aquilo que a gente gostaria que fosse. Então, eu acho que ela vai acabar entrando. O Brasil tem uma situação diferente dos outros países, que aqui já tem aquela gama, então vai ser, entre aspas, uma guerra aí entre as duas variantes para ver quem vai dominar, ou quando você tem a presença de uma variante já do jeito que a gente tinha, se a outra vai conseguir espaço para dominar. Mas o fato é que, independente disso, a notícia boa, e eu tento olhar o lado otimista das coisas, é que as vacinas estão funcionando para as formas graves e para a prevenção de morte. Lógico, tem pessoas se infectando? Tem. A Delta, a vacina responde um pouco pior a Delta quando eu comparo com a Gama? Sim. Mas isso está se traduzindo em desfecho de morte caso grave? Não. E quanto menos caso grave a gente tiver, menos hospitalização e menos Covid longa, ou síndrome pós-Covid, aquilo que a gente estava falando no início. Então, eu acho que de um lado vamos ficar de olho, mas de outro lado nem tudo está perdido, não é para a gente ficar apavorado desse jeito. Tá, você narrou aí o cenário de uma rinha de variantes, mas eu vou tentar manter a postura, não é isso, Anderson? Devo tentar manter a calma. Exato, a gente fala muito hoje da Delta e esquece que a Gama, até o presente momento, ela é causadora da maioria dos casos no Brasil, né? E como a própria Rosana mencionou, a gente tem vigilância genômica acontecendo no Brasil, mas infelizmente ela ainda é uma vigilância um pouco superficial e um pouco demorada. Então, não é uma busca profunda, o que significa que a gente sempre vai levar mais tempo para identificar uma nova variante que foi recentemente introduzida. Basicamente, a gente só vai começar a detectar uma variante que é mais transmissível quando o número de casos já é muito grande, e mesmo assim a gente vai captar ali só a superfície, né? E isso é ruim porque o problema já está, digamos, enraizado, e a gente vai reagir quando já é, digamos, tarde demais, a ponto da variante já estar disseminada a nível nacional. E, infelizmente, eu receio que a gente vai ver o mesmo padrão que a gente já viu para qualquer outra variante que seja mais transmissível, né, ou que ofereça um impacto maior à saúde pública, que é o quê? Quando uma nova variante chega, existe esse burburinho, essas reações exacerbadas que fazem sentido. A gente deveria estar reagindo assim para qualquer variante, mas existe essa reação maior, pontual, e em questão de algumas semanas se esquece que aquela variante representa um risco. Hoje ninguém mais fala da P1 e da Gama, que é a Gama, né? Da mesma forma como se falava há meses atrás. Hoje em dia é como se já fizesse simplesmente parte do cenário e ninguém dá muita bola. Eu imagino que a Delta, infelizmente, daqui a algumas semanas já vai estar em altas proporções e já não vai mais chamar essa atenção, porque é como se
se normalizasse isso, né? E é aí que vem a importância da gente ter, hoje em dia, a gente vê muito, né? Muitos cientistas meio que deixando as suas bancadas de laboratório para ir ao público, né? Falar com a mídia, ou, digamos, participar de lives para informar, né, a população, porque, infelizmente, isso é uma realidade, a nossa população está meio que abandonada em termos de informação, não está vindo, né, de quem deveria vir, que é dos governos, em especial o governo federal. A gente mal vê campanhas, né, que expliquem como se proteger, que expliquem a importância de vacinas, né, por exemplo. Isso é muito ruim. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E aí, Anderson, entra muito uma frase que eu repeti muitas vezes ao longo dessa pandemia, que é o seguinte: a seleção natural é uma coisa maravilhosa, exceto ao vivo, né? E o que a gente está fazendo aí é um experimento de seleção natural ao vivo com toda a população humana, e se a gente não toma cuidados para conter essas variantes, a Delta vai ter filhotinhos, e aí a gente não sabe para onde que ela vai depois. É um processo aleatório, mas que vai selecionar aqueles que têm melhor fitness, que funcionam melhor, que se propagam melhor, e a gente não sabe que desfecho. Então, me dá um certo desespero isso que você está falando, e que é muito realista, a gente vê isso acontecer, aparece uma nova variante, todo mundo tem aquelas 2 semanas de pavor, e depois, não, tudo bem, segue o barco, e a gente deixa a coisa correr. Inclusive, o Reino Unido está fazendo um experimento agora arriscado, por enquanto está dando certo, que é assim, deixa a Delta correr. Não vamos fazer novas medidas de contenção, as mortes e internações estão contidas, deixa ela e vamos ver se a população adquire a imunidade a esse vírus de uma forma natural. Está brincando de roleta russa com a seleção natural, não está não? Uhum. Sim, porque novas variantes elas podem surgir através de reinfecções também, né? Porque ali, o que o vírus pode encontrar? Alguém que foi infectado uma vez, mas que foi muito branda aquela infecção, então a proteção não é suficiente para evitar que a infecção siga, ela segue. O vírus muta, porque ele sempre muta quando ele entra no corpo de alguma pessoa, e aí, eventualmente, essa pessoa infectada ela pode passar uma nova versão daquele vírus, com algumas modificações que podem vir a ser benéficas, né, ao vírus. São raras essas mutações que são benéficas ao vírus, mas é um grande cassino. O vírus está o tempo todo testando um novo conjunto de mutações, e pode calhar de que algumas dessas novas mutações do vírus podem dar alguma vantagem para ele. E é isso o que a gente vê hoje com a variante alfa, variante beta, gama, delta, e o alfabeto grego segue, né? Infelizmente. E Anderson, a gente vai precisar, então, vendo todas essas variações, essas mutações que você mencionou, a gente vai precisar tomar vacina todo ano, como a gente faz, por exemplo, com gripe? Exatamente. A gente faz isso com gripe porque o vírus ele muda de maneira muito, muito rápida. Todo vírus sofre mutações. O vírus da Zika, dengue, gripe, qualquer vírus sofre mutações. Eles mudam ao longo do tempo até um ponto onde o nosso sistema de defesa ele já começa a ter dificuldades para identificar aquele vírus. Então, digamos assim, é como se o vírus antes tivesse bigode e agora ele não tem mais. Mudou um pouco, já não é mais tão fácil identificá-lo. Daí que vem a necessidade de se reformular a vacina, agora, para que ela nos dê a capacidade de reconhecer um vírus novo. Então, assim, a possibilidade de haver vacinação anual, principalmente para grupos de risco, é algo que eu vejo com uma certa naturalidade, porque isso já é algo que a gente faz para gripe, por exemplo, como você mesmo mencionou. Então, não é algo que me surpreenderia, porque esse vírus, ao longo de mais de 1 ano e meio de circulação, como ele acumula de 2 a 3 mutações ao mês, ao longo de 1 ano ele já mudou o suficiente para, quem sabe, conseguir burlar um pouco o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico.